Fala aí, galera, tamo aí de volta. Então, essa semana aconteceram algumas coisas que eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado. Que eu tô falando, é claro, né, da queda do ministro da Defesa e a troca dos comandantes das três forças militares do Brasil. E eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso. Acho muito importante começar dizendo o seguinte: eu nasci em 1965, portanto, um ano depois do golpe. Eu não vivi a pior época da ditadura, que foram os anos 70. Quer dizer, não é que eu não vivi, eu vivi porque eu já estava vivo. Mas eu era uma criança, eu tinha 5 anos de idade em 1970. Então eu não peguei a pior parte da ditadura. Eu não via, eu não vivenciei, não tive nenhuma experiência, não tinha noção, né, de nada, era uma criança, não sabia. Mas eu gosto de política, acompanho política desde meus 13, 14 anos de idade. Então, assim, quando o Figueiredo, João Figueiredo, foi eleito presidente do Brasil com um mandato de 6 anos, eu me lembro claramente de ficar revoltado. Eu não vou tentar explicar isso aqui não, porque teria que fazer um outro vídeo só para explicar essa história, mas enfim. Eu me lembro de começar a falar, dentro da minha casa, eu comecei a falar o que eu achava que estava errado. E aí meu pai, que não era um sujeito politizado, meu pai não era nem um pouco ligado à política, o meu pai veio para mim e falou que estava. Eu não me lembro exatamente o que ele. Claro que eu não me lembro o que foi que ele falou, mas ele quis dizer que estava preocupado, que ficava preocupado comigo, só por eu estar falando em política, só porque eu estava falando contra o Figueiredo, que eu achava um absurdo o cara ser eleito sem a participação do povo, por um mandato de 6 anos, que era mais do que o normal na época. Enfim, meu pai ficou preocupado porque eu estava falando de política dentro da minha casa, para vocês terem noção de como é que a ditadura não foi isso tudo que falam aí. Todo mundo fala da ditadura como se fosse tivesse sido bom. Não foi. Eu já cansei de ouvir gente falar o seguinte: ah, se você não é vagabundo, se você não é maconheiro, não tem motivo nenhum para ser contra a ditadura, porque a ditadura só pegava quem era bandido, vagabundo, não sei o que. Isso é uma besteira, gente. Depois eu vou mostrar aqui algumas páginas da internet e vocês vão entender melhor essa situação. Mas assim, vocês terem uma ideia, na época, quando o Figueiredo foi eleito, eu acho que eu tinha 14 anos de idade. Meu pai ficou preocupado comigo porque ele sabia que eu sempre fui envolvido com esse negócio de política desde novo. Então ele sabia que eu falava isso na rua também. Então meu pai ficou preocupado comigo por causa disso. E eu, na época, com 14 anos, não tinha nada de vagabundo, não tinha nem possibilidade de ser vagabundo. Eu não tinha nem tamanho para ser vagabundo. Enfim, depois, muitos anos depois, agora, recentemente, ano passado, ano retrasado, eu não lembro mais, eu vim a descobrir que um cara do DOPS frequentava a nossa casa e eu não sabia. Primeiro que eu não sabia que ele era do DOPS, eu não sabia nem o que era DOPS. Segundo que eu não sabia que ele era um matador. Essa aqui é a verdade. Enfim, por que eu estou contando essa história aqui do cara do DOPS? Porque o perigo estava dentro da nossa casa e eu nem sabia. Mas também, tudo bem, eu era criança, eu era um garoto. Enfim, talvez por isso meu pai tivesse ficado tão preocupado também. Esse camarada que eu estou falando, que era do DOPS, não é que ele fosse amigo da família, ele frequentava a casa porque meu pai era um cara muito gente boa, tinha muitos amigos, então ele abria a casa dele praticamente para qualquer um. Meu pai era um cara de muito bom coração, muito inocente, então ele não via maldade em nada. Bom, já estou falando demais, vamos voltar para a questão aqui. Então, por que eu estou contando essa história de que eu nasci em 65, de que eu não vivi os anos 70? Porque é o seguinte, eu tenho visto muita gente mesmo, inclusive gente até com mais idade do que eu, dizendo que a ditadura não foi ruim. Eu não vou nem entrar no mérito aqui, porque também acho que é uma questão de opinião. Cada um tem a sua opinião, tudo bem. Eu penso que a ditadura foi muito ruim para a nação. Eu penso que a ditadura jogou o Brasil num atraso de pelo menos aí 10, 20 anos. O Brasil está atrasado com relação ao resto do mundo em pelo menos 10 ou 20 anos por causa da ditadura. Então eu queria pedir para você que pensa igual a mim, que você se manifeste. Se tem alguém assistindo meu vídeo que concorda com o que eu estou falando, pelo amor de Deus, escreve um comentário para dizer que você concorda comigo, porque eu só recebo comentário de crítica. Talvez eu esteja falando para o público errado, mas tudo bem. Bom, não vamos falar de mim não. O que interessa é o seguinte: se por acaso você, não tem como eu falar isso, né? Dizer, por acaso você assistir esse vídeo, esquece.
Gente, eu queria muito que você, que pensa igual a mim, que acha que a ditadura não foi bom, que você se manifeste de qualquer forma nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. A gente precisa que as pessoas que entendem que a ditadura foi ruim se expressem, coloquem sua opinião. Nós precisamos disso. Bom, já estou falando demais de novo. Vou mostrar agora para vocês algumas páginas aqui da web, uma breve pesquisa que eu fiz. Queria começar aqui por esse daqui da Globo. Primeira coisa, como é que a Globo se tornou tão poderosa como ela é hoje? Simples, ela apoiou o golpe militar de 1964. E aí a própria Globo, vocês podem ver aqui, ó, Memória, o Globo. Isso aqui significa dizer que é um site das organizações Globo, tá? Da Globo.com. Então, eu não estou inventando, nem é numa campanha contra a Globo. É da própria Globo. É uma informação da própria Globo. E a Globo diz aqui, ó, apoio ao golpe de 64 foi um erro. Primeiro, ela chama de golpe. O que foi um golpe? Tem muita gente chamando de movimento, tem outras pessoas que chamam de revolução. Não, foi um golpe militar. Não tem outra maneira de falar isso. Quem disser outra coisa diferente de golpe é um mentiroso. Então a Globo admite que foi um erro apoiar o golpe de 64, o que implicitamente ela está admitindo que apoiou o golpe de 64, e o que explica o que eu estou querendo dizer. Como é que a Globo se tornou tão poderosa? Simples. Ela foi capacho dos militares durante todo o regime militar. E ela assume o erro, a Globo admite o erro, cometendo outro erro. Ou seja, continua apoiando o golpe, mesmo quando ela diz que foi um erro apoiar o golpe. Porque ela diz aqui, ó, 31 de março de 1964. O que acontece? Os militares colocam essa data, 31 de março, porque eles não querem que seja associado ao 1º de abril, que é o dia da mentira. Hoje em dia não tem nem mais muito sentido falar isso, porque a garotada não leva mais isso a sério. Mas quando eu era criança, o dia 1º de abril, a molecada levava muito a sério essa questão do dia da mentira. Era uma coisa terrível, que você passava o dia inteiro com pessoas contando mentiras para você, para depois dizer, caiu 1º de abril. Era uma coisa bem idiota, mas a gente levava isso a sério. Todo mundo ficava pensando numa maneira, enfim, hoje em dia vocês chamam de trollar. Eu odeio falar trollar, porque isso para mim é coisa de paulista. E eu odeio paulista, fica aqui entre nós. Mas enfim, a gente ficava pensando numa maneira, contar uma mentira para envolver as pessoas, para depois dizer, caiu 1º de abril. Era uma coisa bem idiota, mas que a gente levava a sério. Então, os militares, que está na próxima página, está aqui, ó, 31 de março ou 1º de abril. E aí a matéria, que é do UOL, portanto não adianta reclamar da Globo, porque não tem nada a ver com a Globo, explica aqui a história de por que os militares fazem tanta força para transferir o golpe para o dia 31 de março. Eu não vou ler tudo aqui não, mas o que importa é o seguinte, onde é que está? Está aqui. Quem implantou a ditadura quis fugir das piadas que chamassem de regime da mentira. Então foi isso aí. Os militares fazem tanta força para transferir o golpe para o dia 31 de março para fugir da brincadeira do 1º de abril, para não ser ridicularizado, que foi, enfim, que era uma mentirinha, que era, era o golpe da mentira, enfim, uma besteira, uma bobagem, mas os militares levam isso muito a sério também. E aí aqui embaixo tem uma explicação de por que o correto seria mesmo 1º de abril. Gente, o computador desligou aqui enquanto eu estava gravando o vídeo. Vamos lá, vamos continuar daqui. Aí aqui embaixo explica por que o correto seria 1º de abril. A melhor data para marcar o golpe é o dia 1º de abril. Antes disso, o presidente João Goulart ainda estava no poder. Então assim, eu não vou contar essa história toda não, porque, enfim, demoraria muito, mas é o que o cara acabou de falar, é o que eu acabei de ler para vocês. O João Goulart ainda era presidente do Brasil em 31 de março. Então o golpe só acontece mesmo em 1º de abril, vocês vão ver isso mais para frente. Na verdade, vocês vão ver agora. Aí aqui tem um registro, muito importante sempre mostrar a fonte, tá? Porque eu não estou pegando fontes de qualquer maluco que escreveu qualquer bobagem por aí não, como a direita faz, como as pessoas que apoiam o golpe fazem. O Brasil Paralelo é um bom exemplo disso. Os caras falam qualquer bobagem, pegam qualquer besteira escrita em qualquer lugar para apoiar as ideias deles. Eu estou mostrando aqui, ó, estou sempre mostrando a fonte. A fonte aqui
É o próprio site do Senado. Não é imprensa, não é esquerda, não é nada disso. Isso é um registro do próprio site do Senado, site oficial do Senado, da Câmara dos Senadores do Brasil. Então tá aqui, ó. A sessão começou 1º de abril. Essa sessão, gente, eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se aqui mais pra cima diz o que é. Tá aqui. Essa sessão era para declarar a vacância do cargo de presidente. Estou marcando aqui, ó. Tumulto, vaias e aplausos marcaram a sessão do Congresso Nacional, que na madrugada de 2 de abril de 64 declarou a vacância do cargo ocupado pelo então presidente João Goulart. Aí aqui é colocada a data de 2 de abril. Mais uma vez, é uma tentativa de fugir do dia 1º de abril, que ninguém quer que seja marcado como dia oficial do golpe, dia 1º de abril. Nem os políticos, nem os militares, ninguém quer que o dia 1º de abril seja a data oficial do golpe, mas é. Por que aqui é colocado a madrugada do dia 2 de abril? Porque, na verdade, a sessão começou no dia 1º de abril. Só chegou ao final, né, foi declarada a vacância no dia 2 porque ela atravessou a noite. Mas a sessão começou no dia 1º de abril. A sessão para declarar a vacância, a data oficial dela é 1º de abril. Então a data do golpe é 1º de abril. Bom, eu sempre esqueço, mas eu pretendo deixar todos esses links na descrição do vídeo, que eu acho legal que você, por exemplo, quem não concorda comigo, quem diz que quem apoia o Bolsonaro, pode muito bem pegar esses links e estudar, ver se aprende alguma coisa. Eu respeito, eu fiz um vídeo, que não lembro acho que dia foi. Essa semana eu fiz um vídeo respondendo a um comentário do meu canal de um cara que disse que apoia o Bolsonaro e que eu tinha que entender, respeitar a opinião dos outros. E eu fiz um vídeo para dizer que ele tem toda a razão. Eu tenho mesmo que respeitar a opinião, inclusive de quem apoia o Bolsonaro. Eu só não consigo entender como alguém ainda pode apoiar o Bolsonaro. Como eu sempre faço, né, eu gosto de deixar bem claro que eu votei no Bolsonaro porque eu também não queria o PT mais no poder. Porém, isso não me impede, o fato de eu ter votado no Bolsonaro, o fato de eu não querer mais o PT de jeito nenhum no poder, não me impede de ver os erros que o Bolsonaro está cometendo. E ele está cometendo erros muito graves. Então, eu respeito a opinião de quem apoia o Bolsonaro, de quem ainda acredita no Bolsonaro, mas não consigo entender como que vocês ainda acreditam nele. Então, eu sugiro que vocês leiam tudo que eu estou postando aqui, que vocês leiam cada uma das matérias, para ver se vocês entendem por que não dá para apoiar o Bolsonaro, porque ele representa tudo isso que eu estou mostrando aqui. A mentira, a enganação, a corrupção, não a corrupção de dinheiro. Não que o Bolsonaro não seja um corrupto de dinheiro, ele também é. Mas é a corrupção de ideias, que para mim é mais importante. Então assim, bom, eu já estou falando demais, gente. Vamos voltar aqui para a questão. A data oficial, a data verdadeira, não vou dizer oficial, a data verdadeira do golpe é 1º de abril, por mais que os militares não queiram. E agora eu vou finalmente chegar onde a parte mais importante para mim é essa daqui. Vocês precisam entender por que João Goulart foi deposto. Vocês precisam entender que não tem absolutamente nada a ver com o comunismo. Toda vez que se fala sobre o golpe de 64, o assunto, a balela, a mentira, a cascata é sempre a mesma. Que os militares salvaram o Brasil da ameaça comunista. Gente, isso simplesmente não é verdade. Primeiro, chamam o João Goulart de comunista. Qual é o fato? Qual é a verdade por trás disso? João Goulart nunca teve nenhuma ligação com comunistas. É muito importante, principalmente para vocês que são mais jovens, é muito importante que vocês saibam de uma coisa que eu acho que muita gente não fala. Nessa época, antes do golpe de 64, havia um partido comunista no Brasil. Havia o Partido Comunista Brasileiro. Ele não era ilegal. Então, já existia um partido verdadeiramente comunista no Brasil. O que acontece? João Goulart nunca teve nenhuma ligação
com esse partido. Nunca foi ligado a esse partido, não tinha apoio desse partido, enfim. João Goulart não tinha nada a ver com o comunismo. João Goulart era do Partido dos Trabalhadores, ou Partido Trabalhista. Eu acho que a sigla era PTN, Partido Trabalhista Nacional. Não tenho certeza. Mas enfim, o que interessa é, João Goulart era ligado ao trabalhismo. Nunca foi ligado ao comunismo. Não havia ameaça comunista no Brasil. É uma mentira. E agora eu vou mostrar para vocês qual foi a verdadeira razão do João Goulart ter sido tirado, arrancado do poder. Gente, tá difícil o negócio aqui. O computador desligou de novo. Bom, vamos continuar daqui. Não dá mais para marcar o texto, porque a partir de aqui eu estou gravando só o áudio e estou repetindo a última imagem do vídeo que eu já gravei. Então não vai dar para marcar na página o que eu estou falando, mas vocês podem ler aí. Então, como eu disse, vou mostrar por que o João Goulart foi... Qual é o verdadeiro motivo de ter havido o golpe de 64. Então tá aqui, ó. Tá aqui não que vocês não podem ver, né? Mas vocês podem ler aí no alto da página aí, ó. O Congresso Nacional decreta e o presidente João Goulart sanciona a Lei 4.131 de 1962, que disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior. Eu não vou ler o texto todo não, mas eu sugiro que vocês leiam. Então, por que o João Goulart foi realmente tirado do poder? Porque ele queria fazer reformas, ele queria mudar as coisas no Brasil para ficar melhor para o Brasil. João Goulart era o verdadeiro patriota dessa nação. Essa lei 4.131 de 1962, vocês podem procurar, digitar, escrever no Google, Lei 4.131/1962, e vocês vão encontrar essa lei ainda. Eu não sei se ela está vigente ou não, se ela foi modificada ou não, mas vocês vão encontrar ela, de qualquer forma. Procurem. Então, assim, muito importante que vocês entendam isso. Por que João Goulart foi tirado do poder? Porque ele começou a mexer com quem não podia. Primeira não, que não foi a primeira coisa, mas uma das coisas mais importantes que ele fez foi isso aí. Ele começou a limitar a remessa de capital das empresas multinacionais que existiam no Brasil para fora do Brasil. Ou seja, ele queria que o lucro das empresas ficasse no Brasil, para que essas empresas ajudassem o Brasil a se desenvolver. Isso não tem absolutamente nada a ver com comunismo. Isso tem a ver com ser patriota, com patriotismo. Nunca, jamais, em tempo algum, com comunismo. Então, João Goulart foi defenestrado da presidência da República porque ele era um nacionalista, ele era um cara que acreditava no Brasil, ele era um patriota, ele queria que o Brasil se desenvolvesse, fosse um país melhor. E não foi só isso, ele também mexeu com os grandes latifundiários do Brasil. Muita gente não sabe disso, mas João Goulart queria fazer a reforma agrária. Ele, inclusive, era um latifundiário, não sei se latifundiário, mas ele tinha terras. João Goulart também era um proprietário de terras. Mesmo sendo proprietário de terras, ele entendia que era injusto que o trabalhador rural, o trabalhador do campo, trabalhasse até morrer e nunca tivesse nada. Como acontece agora com todo o trabalhador inteiro, do Brasil inteiro, acho que do mundo inteiro está nessa situação. Trabalha até morrer e nunca consegue ter nada, não tem nem sua casa para morar. Vive de aluguel a vida inteira, ou vai morar numa favela, num barraco na favela, enfim. Eu estou fugindo do texto, estou fugindo do tema. O que interessa é vocês entenderem o seguinte: João Goulart não foi tirado da presidência da República por ser comunista. João Goulart foi tirado da presidência da República porque ele era um patriota. Ele acreditava no Brasil. Ele começou a fazer reformas que iam melhorar muito a situação do Brasil. E aí tem outra coisa também que muita gente não sabe. O que eu vou falar agora, eu aconselho que vocês procurem o livro Dossiê Brasil. Esse livro não é literatura, não é assim um livro que alguém escreveu de acordo com a sua opinião, ou que passava na cabeça da pessoa que estava escrevendo, não. O livro Dossiê Brasil são documentos oficiais dos Estados Unidos que foram liberados, tiveram o seu sigilo quebrado. Eu não me lembro agora qual ano, não importa, mas que tiveram o seu sigilo quebrado. Então, o livro Dossiê Brasil traz esses documentos. Leiam o livro Dossiê Brasil. Vocês vão entender, eu espero que vocês entendam, o que é óbvio.
que o golpe de 1964 teve uma participação ativa dos Estados Unidos. Isso é muito importante para todo esse vídeo que eu fiz até aqui. Tem 20 minutos de vídeo, muito importante que vocês entendam essa parte. O golpe de 64, que muita gente diz que foi patriotismo, que foi pela pátria, não é verdade. O golpe foi, em boa parte, tramado pelos Estados Unidos, pela CIA. Uma coisa que muita gente não sabe, mas os torturadores brasileiros tinham aulas com torturadores da CIA aqui no Brasil. Vieram torturadores da CIA para o Brasil para ensinar técnicas de tortura para os brasileiros. Olha que coisa horrorosa, horrível. Mas isso é secundário. O que importa mesmo é o seguinte: o golpe foi tramado com a ajuda dos Estados Unidos. Eu te pergunto, por que os Estados Unidos tinham esse interesse em fomentar um golpe, em ajudar a planejar um golpe aqui no Brasil? Simples. Por causa disso que eu estou mostrando para vocês aí na tela. Porque nós, o Brasil, como todos os outros países subdesenvolvidos, nós somos o celeiro, a fonte de renda dos países desenvolvidos. Nós somos a colônia dos Estados Unidos. Eles enriquecem, ficam ricos, explorando a gente. E é por essa razão que João Goulart foi tirado da presidência da República, porque ele não queria mais ser explorado. Ele não aceitava mais a exploração das multinacionais aqui no Brasil. E é engraçado, porque o governo que vocês apoiam, muita gente aqui no meu canal apoia, está querendo fazer exatamente isso. O que Paulo Guedes e Bolsonaro estão querendo fazer é justamente o contrário do que João Goulart fez. O que o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão querendo fazer é entregar o Brasil nas mãos das multinacionais. É dar as riquezas do Brasil para os americanos, para os Estados Unidos e outros países lá de fora. Outros países estrangeiros, enfim. É muito importante que vocês entendam isso, gente. O golpe de 64 aconteceu por uma questão de política externa dos Estados Unidos. Não foi uma questão de política interna do Brasil. Isso é fundamental para que vocês mudem de opinião, que vocês comecem a entender como é que realmente as coisas funcionaram. Eu vou ter que encerrar aqui, porque o vídeo já está com 22 minutos e ainda tem muita coisa para falar. O que significa que teremos mais um vídeo para falar sobre o golpe de 64. Não é revolução, não é movimento, é golpe. É golpe e é ditadura. Dá para perceber que eu fico meio alterado quando eu falo disso, né? Porque me irrita ver gente... Os jovens, eu entendo. Mas pessoas com a minha idade, com mais idade do que eu não consigo entender como é que podem defender a ditadura. Porque assim, parece que essas pessoas não passaram por isso, mas nós passamos. Eu me lembro de andar na rua, eu sempre nasci pobre, cresci pobre, fui pobre a minha vida inteira, então eu trabalhava. E durante uma época da minha vida eu trabalhei de madrugada. Não vou explicar fazendo o quê, porque não interessa, mas eu trabalhava de madrugada. Então eu me lembro de andar na rua com medo. A gente tinha medo quando via um policial. Porque não é porque eu era bandido, vagabundo, não. É porque a gente sabia o que esses caras faziam. Eles abusavam do poder o tempo todo. E eu não entendo como é que tem velho que ainda diz que ditadura era bom. Que se você não fosse vagabundo, não tinha motivo para reclamar da ditadura. Então eu vou dizer para vocês, eu nunca fui vagabundo. Nunca fumei maconha na minha vida. E tinha medo quando via um PM na minha frente. Porque eu sabia que se ele desse um tapa na minha cara, eu não ia poder nem reclamar. Eu não ia nem ter com quem reclamar. Essa é a questão que vocês precisam entender. Não há nada pior do que você viver com medo. Não tem nada pior do que você viver sem poder dizer o que você pensa. Ouçam a música do Rapa, A Minha Alma, que diz: a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, pois paz sem voz não é paz, é medo. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Fui!